obviamente que todos já perceberam que aqui está uma história mal contada e que obviamente o Sr. Presidente do Governo e o PSD em geral, e em particular o Governo do PSD e o Sr. Secretário Ventura Garcês, não estiveram bem neste processo, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance e deixaram um processo desta importância nas mãos de privados de forma absolutamente miserável. E nós não vamos deixar que este assunto caia desta maneira. É preciso que o Governo assuma as suas responsabilidades. Isto é absolutamente essencial. Não sei se há perguntas que queiram fazer. Então, e o grupo parlamentar do PS vai tomar agora alguma atitude em relação a isso? Repara, há aqui algo que me parece absolutamente incontornável. É que quem governa a Madeira é o PSD. Por muito boa vontade que o Partido Socialista tenha, o Partido Socialista da Madeira não tem acesso aos corredores do poder. Não tem acesso às negociações. Não está sentado à mesa das negociações. Não partilha conversas nem dossiês desta importância com entidades como a SDM, que têm responsabilidades de demonstrar que é capaz de explorar de forma adequada uma praça desta natureza. E, portanto, nós não podemos fazer o que não nos é permitido. Nós simplesmente podemos fazer algo, que é garantir a fiscalização do Governo e chamar a atenção para aquilo que nós achamos que não está a ser bem feito. E foi o que nós fizemos. Na altura oportuna, em primeira mão, viemos dizer, primeiro que toda a gente, que este assunto era grave e que era preciso uma intervenção. Ora, fomos, como viram, insultados em praça pública. Mantivemos o nosso discurso de que havia algo que não estava bem. E hoje comprova-se que, por entre toda a atrapalhada que acabei de escrever, penso que não é preciso lembrar isso outra vez, que de facto o Governo Regional não tinha um plano estratégico para esta negociação e que o PS Madeira tinha razão. Não podemos fazer mais do que isto, a não ser voltar a dizer ao Governo Regional: analisem o que se passou até hoje, verifiquem se têm dentro de casa do Governo Regional as pessoas competentes e com condições para continuarem a garantir que a governação na Madeira tem um rumo minimamente aceitável. Obviamente que isto não é aceitável. Não é aceitável que depois de todo isto que acabei de referir, o Governo Regional venha a público dizer que agora quer a demissão do Ministro Teixeira dos Santos. Isto é uma incongruência. Então quer agora, depois antes já não quis, depois disse que era um timing diferente, depois entretanto pelo meio fui dizendo que a proposta ainda ia ser melhor. O que é que se passou? O que é que aconteceu para que nada disto tivesse acontecido, que foi ele próprio que disse, não foi nenhum de nós, e que agora diz que afinal é o Teixeira dos Santos que vai para a rua? Epá, isto não faz nenhum sentido e nós naturalmente lamentamos, não estamos surpreendidos, infelizmente, não estamos surpreendidos com esta forma de atuação, mas gostaríamos que de alguma forma houvesse mais seriedade por parte do Governo naquilo que diz às pessoas. As pessoas estão a ver o que é que se está a passar. As pessoas não entendem como é que o Governo deixou escapar um processo tão importante como este e que agora percebeu que deixou escapar, anda a tentar encontrar desculpas quando ele próprio não foi capaz, na altura certa, de dar uma solução para este assunto. Eu lembro que no dia 26 de maio, quando nós chamamos a atenção para este assunto, havia coisas a acontecer e essas coisas não eram do conhecimento público. Andaram coisas escondidas e o problema é exatamente esse. Nós temos um Governo que esconde o que não lhe interessa e que tenta mostrar e demonstrar que aquilo que eventualmente pode lhe dar votos está aos olhos de todos. Ora, nós não podemos continuar desta forma, porque nós somos sempre prejudicados. Neste momento nós temos, obviamente, um problema em cima da mesa, que é, se não retomarmos as negociações com o Centro Nacional de Negócios da Madeira, podem estar em causa empresas e emprego. E o Governo, o que é que faz? Apercebendo-se que isto pode ser efetivamente possível, encontra um responsável que não é dentro da sua casa. Ora, qualquer governo responsável neste momento estava a avaliar responsabilidades dentro de casa e obviamente a encontrar uma forma de substituir aquele que é porventura um dos piores ministros, secretários das Finanças que nós já tivemos. Mas acha que não há forma de conseguir negociar? Esse é um assunto que tem que colocar ao governo do PSD. É o governo do PSD que tem que encontrar uma maneira de sair deste processo. Foi o governo do PSD da Madeira que colocou a Madeira neste processo, é o governo do PSD que tem que garantir que sai deste processo. Da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, a única coisa que nós podemos dizer também de forma clara é que nós queremos que este processo seja resolvido. Mas não podemos fazer mais do que isto. Nós não somos governo, o governo do PSD é governo, portanto que faça. A pergunta que eu faço é, quantas vezes, e se calhar podem fazer essa pergunta ao Sr. Secretário-Geral das Finanças, quantas vezes se deslocou a Lisboa para tratar deste assunto com o Ministro das Finanças? Ou então o Sr. Presidente do Governo, quantas vezes foi a Lisboa, não a Bruxelas, a Lisboa, para tratar deste assunto com o Sr. Ministro das Finanças? Quantas vezes, ou qual o dossiê, e que mostra às populações, o dossiê da estratégia do Governo Regional para garantir que este assunto não caía em saco roto como caiu?
Qual é o dossiê, qual é a estratégia, quais foram os meios utilizados para garantir que isto se faça? Porque é preciso compreender o seguinte, uma negociação destas com a União Europeia é demasiado exigente. É uma coisa muito séria, implica e envolve muita gente e deve ter uma estratégia de negociação. Na União Europeia não se faz tudo por acaso, as coisas não acontecem por acaso, negocia-se. E para negociar é preciso duas coisas, competência e estratégia. O que acontece com o PSD normalmente é que quando negocia fala de forma pimba. É naquela lógica do Sr. Presidente do Governo, que é faz um telefonema, manda umas bocas e a coisa resolve-se. Ora, a União Europeia não funciona assim. É preciso estratégia e competência. E é uma coisa que o Governo Regional do PSD não tem. Nem estratégia, nem competência. E não sou eu que digo, são os resultados. Os resultados estão aos olhos de todos. Ou há uma intervenção sempre de alguém exterior que assume a coordenação da estratégia e que dá competência ao processo, ou a Madeira acaba sempre por perder. Foi assim no passado e continua a ser. Nós não vamos admitir que o PSD e o Governo continuam a dizer que a responsabilidade não é sua. Quem está a governar a Madeira é o PSD. Não é o PS, nem é o Ministro Teixeira dos Santos, é o PSD e o Governo. Tem que assumir as suas responsabilidades. E como nós não conhecemos o que aconteceu antes de 26 de maio, à altura em que veio a público, estavam canceladas essas negociações, o que fica claro é que o PSD não fez nada. E andou nas covas à espera que as coisas acontecessem, como sempre, e as coisas não correram bem. E como não correram bem, toca a fazer aquilo que é habitual, culpa do Sr. Ministro Teixeira dos Santos. Lamentável. E, portanto, este é o que nos resta fazer e, obviamente, que em política é importante que todos assumam as suas responsabilidades. Nós estamos a assumir as nossas com grande sentido digamos assim, de esperança que leva a que esta situação se resolva. Mas, como disse há bocadinho, lamentavelmente nós não podemos fazer mais do que isto. Isto é um assunto que agora tem que ser discutido entre governos e tem que ser discutido depois no quadro da União Europeia. Aquilo que foram as contrapartidas negociadas, etc., entre o governo e o Governo da República já não é um assunto nosso. Tem que ser o governo a vir explicar à população o que é que fez com esta negociação. O governo do PSD tem que explicar à população da Madeira porque é que chegou a este ponto. Não somos nós que vamos explicar, não sabemos, não faço a mínima ideia. Devo dizer mais, soubemos deste assunto pelos jornais e fomos os primeiros a nos pronunciar. Portanto, obviamente que parece-me que é óbvio que o PSD gostaria que este assunto ficasse escondido, de maneira a passar de fininho, mas infelizmente é demasiado grave para ficar escondido e é preciso que o PSD assuma as suas responsabilidades.